Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para agradecer a Deus, engrandecer o Senhor pelos 48 anos de organização da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí. Foram anos anteriores a isto que irmãos dedicados estiveram sempre adorando a Deus nesta cidade e falando do amor do Senhor Jesus para todos aqueles que moram aqui, que moraram no passado. E, dada a organização da igreja, então ela passou a ter um conselho, uma junta diaconal, e começou a ser então uma igreja organizada dentro do federalismo que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Damos graças a Deus por todos os irmãos que aqui passaram, que já estão na glória e que ajudaram nesta terra o Evangelho do Senhor Jesus ser levado às pessoas. Gratos a eles, nós gostaríamos de estudar a palavra de Deus para mostrarmos dentro da Bíblia como é possível, mesmo em tempos difíceis como estamos passando, como é possível fazer da igreja, do ajuntamento dos irmãos em Cristo, um pedaço do céu na terra. O nosso tema deste aniversário, da mensagem desse aniversário é Igreja, um pedaço do céu na terra. Há necessidade de que as pessoas lá do mundo olhem para dentro da nossa igreja, olhem para dentro do nosso relacionamento cristão e enxergue ali um pedacinho do céu. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras e nas Escrituras aprendemos coisas muito importantes. Uma delas é que nós somos embaixadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, versículo 20, ele diz que nós somos embaixadores em nome de Deus. Embaixador é aquela pessoa que representa o seu país, que representa o seu rei, que representa o seu presidente, representa o povo do seu país. Então a Bíblia, quando nos chama de embaixadores, de peregrinos que somos, nós estamos aqui na terra após a salvação no Senhor Jesus para representarmos o nosso lar celestial. O embaixador, ele precisa ser sábio, ele precisa ser um homem, uma mulher, uma embaixatriz, precisa ser uma pessoa dedicada a 3 coisas primordiais. A primeira delas, sabedoria. Precisa conhecer o seu país de origem, precisa conhecer o país onde está. Precisa saber mostrar para as pessoas no país onde ela está, que ela sabe quais são as culturas desse país, mas que ela tem uma cultura particular e sabe ensinar a cultura do seu país representado ali. Uma segunda coisa muito importante é que o embaixador deve ser apaixonado pelo seu próprio país, porque senão ele abandona a embaixada e se torna um natural, ele vai se naturalizar naquela outra nação. Mas nós não estamos aqui para nos naturalizar mundanos. Nós somos tirados do mundo e Deus nos deu esta cidadania espiritual. Então nós temos que ser apaixonados, temos que amar profundamente a nossa pátria celestial, conhecendo o nosso Rei dos Reis, conhecendo o nosso Senhor dos Senhores, conhecendo detalhes do nosso país. E em terceiro lugar, o embaixador precisa ser uma pessoa simpática. Ela precisa mostrar simpatia. E a palavra simpático quer dizer sentir o que o outro está sentindo para auxiliar o outro a mudar. Empatia é quando nós sentimos a dor do próximo. E simpatia é, ao sentir a dor do próximo, podermos ajudá-lo a sair desta dor. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a simpatia. Eu escolhi, então, nada mais, nada menos que um texto do livro do Apocalipse, para nós estudarmos nesta mensagem especial, pelos 48 anos da nossa igreja, agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos, estudar para fortalecer a nossa
conduta como embaixadores dos céus nesta terra de Santa Rita do Sapucaí. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Apocalipse 19, versículos de 1 a 10, diz assim: Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser uma voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante a seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Estamos aqui na terra para representar o nosso amado Salvador. Somos embaixadores, e como eu disse, o embaixador precisa ter 3 atividades, deve ter 3 características. A primeira delas é ser sábio. E encontramos no versículo de número 6 estas palavras: Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós somos sábios quando somos servos. A sabedoria do cristão está no fato dele ser servo, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nosso reconhecimento, o saber e reconhecer e submissão de que Deus é o único soberano sobre todo o universo. O reino de Deus, pois reina o Senhor nosso Deus, o reino de Deus foi implantado na cruz do Calvário. E o reino de Deus já começou, mas ainda não terminou. O reino de Deus é o já e ainda não. Já está estabelecido em Cristo Jesus sobre aqueles seus servos, nós, os resgatados, que através do Espírito Santo ele nos dá sabedoria para compreender as Escrituras, para compreender a vida, para ensinar a vida. Nós encontramos no versículo de número 6 que o que João ouviu foi uma voz como de numerosa multidão, não vozes de numerosa multidão ou de grande multidão, mas uma voz só, em uníssono, falando, sabendo a mesma coisa. Uma voz como de muitas águas. Vamos lembrar que ele estava no
na ilha de Patmos. E a ilha de Patmos é uma ilha em formato de cavalo marinho, para os irmãos terem uma ideia, e ela não tem praias como nós conhecemos. Ela tem apenas alguns poucos recuos, onde ao invés de areia são pedras. E o restante desta ilha é formada por abismos, né? por muralhas de pedras. Então as ondas batem nessas pedras e fazem um barulho. E com os milhares de anos batendo, elas cavaram algumas cavernas, e quando a onda bate nessas cavernas faz um barulho que é um barulho que ninguém mais esquece. Diz que esta voz é como de muitas águas, a voz dos salvos que estão diante do trono, dizendo: nós somos sábios porque sabemos que Deus reina. Nós somos sábios porque sabemos que Deus é o comandante do nosso coração. Ele fala ali, é como uma voz que ninguém vai se esquecer. É uma voz só na multidão. O escritor Lucas escreveu: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. É sábio aquele que faz parte da comunidade do Senhor e tem o mesmo entendimento das doutrinas do Senhor mostradas, esclarecidas nas Escrituras. E diz que é um barulho como de muitas águas e como de fortes trovões. Um barulho inesquecível. Um barulho que se reconhece a qualquer momento. A voz do Evangelho. Este é o barulho. O Evangelho é o soberano Deus que reina, que se fez homem por nós. Meus amados, a primeira característica que nós, seres humanos, nós, a igreja verdadeira de Cristo, a igreja somos nós temos o nosso templo, cujo nome é Igreja Presbiteriana, mas a igreja do Senhor Jesus é o coração humano, é a mente reformada, é a mente transformada pelo Espírito Santo. Então, dentro de nós temos que desenvolver esta sabedoria, saber que o Senhor é Deus e que nós somos os seus servos. Estamos aqui para servir de embaixadores. Que todos na rua, que todos ao redor da nossa família possam nos considerar pessoas sábias espiritualmente falando. Pessoas sábias e servas consagradas do Senhor Jesus. Mas a segunda característica que nós vimos que o embaixador, a embaixatriz deve ter, é amar. Amar é ser apaixonado pelo seu país de origem. Mostra a nossa humildade. A nossa humildade em amar a nossa terra, os céus, mostra que a nossa adoração é assim. Quando estamos na sede da embaixada, os nossos templos, ali nós adoramos a Deus conforme Ele mesmo determinou nas suas Escrituras. E a adoração que damos a Deus é uma adoração humilde, no seguinte sentido: nós jamais erraremos na adoração quando tivermos esta frase na mente: soberano é Deus, e nós somos criaturas transformadas em filhos e agradecidas. Soberano é Deus, e nós somos criaturas salvas por Cristo e transformadas em filhos de Deus agradecidos. Então, meus amados, o versículo de número 10 nos alerta para isto aqui do Apocalipse 19. Prostrei-me diante de seus pés para adorá-lo. Adorar o anjo. Adorar uma outra criatura. Como que o nosso ímpeto é o ímpeto proibido por Deus em Romanos capítulo 1. Quando fala que adoraram a criatura no lugar do Criador. Nós temos essa tendência. Mas o que a outra criatura de Deus fez? O anjo. Vejam lá comigo no versículo 10. Prostrei-me ante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus.
Meus amados, o que nós aprendemos é a humildade no momento da adoração. Nós não podemos ser adorados. Nós não podemos adorar quem fez isto, quem fez aquilo. Nós estamos ali para adorar a Deus. Quem tem o comando é Deus. Quem tem as bênçãos são Deus. Quem é o soberano é Deus. Ele e não nós. Nós não podemos dar ordens ao nosso Deus através de hinos, através de cânticos, através de coral, através de poesias. Nós somos servos adoradores. Estamos ali para agradecer. A motivação que nos traz juntos, um com o outro, para adorarmos a Deus em comunhão, é a gratidão pela salvação. Servos inúteis, se Deus não nos usar. Servos inúteis seremos se Deus não nos capacitar biblicamente para fazermos o trabalho e para a própria adoração. Nós vemos no livro de Isaías, capítulo 1, a terrível imagem de um culto hipócrita. E Deus disse que aquilo fazia mal a ele. Mas graças ao Espírito Santo que habita em nós, graças à palavra de Deus que Deus nos deu nas mãos e a capacidade que o Espírito Santo nos dá quando, humildemente, nós rogamos a Deus que nos faça entender as Escrituras, atender as Escrituras, não só entender, mas atender as Escrituras, a nossa adoração humilde é a adoração que Deus aceita. A adoração que Deus requer dos seus adoradores. É quando nós dizemos quais são os atributos de Deus. Capítulo 19, versículos 1 e 2. Depois destas coisas vi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. 8 atributos do nosso Deus: salvação, glória, poder. Ele é verdadeiro, ele é justo nos seus juízos, ele julgou a meretriz e vingou o sangue dos inocentes. Nós estamos para engrandecer a Deus que faz isso. Nós temos que ser humildes, apaixonados pelo nosso Deus. Estou usando a palavra apaixonado no lugar de palavra amor para mostrar este impulso da paixão. A paixão, eu sei que a paixão é fogo de palha. Como disse o meu presbítero no Paraná, a paixão é fogo de palha, o amor é fogo no nó do pinho, que conserva mais. Mas o que eu quero dizer com apaixonado é aquele que não para de falar de quem ele ama. Aquele que é entusiasmado a cada momento que fala dos detalhes de quem ele ama. Nós somos amados por Deus, então temos que falar das características do Senhor nos atos de adoração, colocando a nossa humildade. Ele é, eu não. Ou como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Esta segunda característica do embaixador, a paixão, o amor por seu país, o amor por sua terra prometida. Vejamos agora a terceira característica que se encontra no versículo 8. A ela, a noiva, foi permitido, ou na sua tradução estará escrito assim, foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós vimos que a terceira característica de um embaixador é a sua simpatia. Ele é um homem simpático. Ele convive com as pessoas, conhece a dor das pessoas, mas não é atingido pela dor das pessoas, porque a sua função é fazer a apatia daquela pessoa ser modificada, a dor daquela pessoa, a enfermidade daquela pessoa ser mudada.
Então o texto fala que quando nós aplicamos, quando nós desenvolvemos atos de justiça, veja lá o final do versículo 8, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, não a justiça própria humana, que ela é falha, mas a justiça de Deus, a justiça que Deus exerce no homem e requer do homem. A justiça de Deus é maravilhosa, é misericordiosa, é justa. Então diz que quando praticamos esses atos de justiça, da justiça divina, estamos sendo simpáticos, estamos transformando a dor do outro. A palavra simpático, né, no latim quer dizer comunhão de sentimentos. A palavra simpática, no grego, quer dizer sentir o mesmo que o outro. Porém, queridos, a palavra usada lá em Atos capítulo 2, quando fala no versículo de número 47, quando fala que contava com a simpatia de todo o povo, a palavra não é simpática, mas a palavra é caris. Caris quer dizer graça, amabilidade, reconhecimento. Então, quando lá em Atos capítulo 2, 42 fala que comiam as refeições com alegria e contavam com a simpatia de todo o povo de fora da igreja do Senhor Jesus entendia que aquela pessoa era uma pessoa agraciada por Deus, e sendo agraciada por Deus, ela poderia ser um instrumento para mudar a dor desse povo. As pessoas zombam dos crentes, zombam dos cristãos, mas quando essas pessoas estão doentes, procuram os cristãos para pedir oração, não é? É assim que acontece. Reconhece no cristão uma pessoa que está mais, como dizia minha avó, assim com Deus. É porque nós temos comunhão com Ele. A nossa simpatia com o povo, entender a dor do povo, mas ajudar o povo a ser transformado, sendo objetos, sendo ferramentas, instrumentos nas mãos de Deus, nos faz simpáticos, nos faz transformar a vida do próximo. Queridos, nós somos embaixadores em Santa Rita do Sapucaí e a sua micro-região. Nós fomos colocados como membros da Igreja Presbiteriana em Santa Rita do Sapucaí para sermos os fiéis representantes da Reforma Protestante, fiéis representantes do nosso Deus, fiéis representantes do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos embaixadores e continuaremos sendo embaixadores até a volta dele ou a nossa ida até ele na nossa morte. E como embaixadores, devemos conhecer a cultura do país onde estamos, mas temos que mostrar a cultura do país de onde viemos, os céus. Nós não somos mais cidadãos da terra, nós estamos de passagem por aqui, nós somos forasteiros, peregrinos. E mais que isso, embaixadores, representantes do amor, da graça, da misericórdia do Senhor Deus. Queridos, neste dia em que comemoramos 48 anos de organização da nossa igreja em Santa Rita do Sapucaí, mais uma vez agradecemos a todos os irmãos que desde o passado, desde a primeira pregação nesta cidade, há décadas e mais décadas atrás, desde os primeiros pastores, os primeiros presbíteros, as primeiras famílias que aqui estiveram, orar, agradecendo pelo impacto que eles causaram nessa cidade, pelo impacto que esta geração está causando na cidade, pelo impacto que os nossos filhos, netos e sobrinhos causarão no futuro. Por isso que nós temos que caminhar como a voz de grandes águas, a voz de grandes águas, a voz no singular de uma multidão, de grandes águas, de trovão. Uma única voz, engrandecendo ao Senhor Jesus pela salvação,
e fazendo o povo conhecer a salvação do Senhor. A todos nós, salvos pela graça, Deus deu um dom diferente. Cada um foi capacitado por Deus com habilidades espirituais diferentes. É muito errado achar que porque foi ordenado pastor, foi ordenado presbítero, foi ordenado diácono, foi eleito presidente de um departamento, essa pessoa tem todos os dons. Não, é errado. Para cada um foi dado um dom. Cada um de nós tem as suas habilidades próprias. Alguns são excelentes visitadores. Outros são bons de ensino. Outros são bons de administrar a igreja. Por isso que a igreja é um colegiado, é um corpo. E com o auxílio de toda a junta, de todos os nervos, de todas as nossas veias, de todo o nosso corpo, carne, ossos, elementos químicos dentro de nós, quando tudo isso funciona perfeitamente, esse corpo é sadio. E cada um de nós tem esta função. Vamos orar, agradecendo a Deus a salvação, agradecendo a Deus porque Ele ainda usa cada um de nós, apesar de nós, Ele ainda continua usando cada um de nós para manifestar a sua glória. Oremos. Ó Deus amado, engrandecemos o Teu nome, Senhor bendito, pelos 48 anos da igreja organizada aqui na nossa cidade, e as outras décadas que serviram, ó Deus, desde a primeira pregação até o momento de organização. Agradecemos pelas famílias do início da igreja. Agradecemos, ó Deus, pelos líderes que esta igreja já teve e que hoje já estão diante de Ti. Agradecemos, ó Deus, pelo povo presente nesta data na igreja, cada pai, cada mãe, cada filho, cada criança, cada irmão na fé, cada um deles, ó Deus, foi escolhido por Ti para a salvação e para ser luz aqui. Agradecemos, ó Deus, pela futura geração, daqueles que o Senhor converterá e trará para a igreja e daqueles que nascerão dos Teus filhos na igreja. Aqueles que serão netos, bisnetos do povo atual. Rogamos por eles que ainda não nasceram. Que o Senhor fortaleça a vida deles como o Senhor tem fortalecido a nossa, como o Senhor fortaleceu lá no passado. Nos ajude, ó Deus, a sermos reais e verdadeiros representantes do reino eterno. Que sejamos, ó Deus, pessoas nesta terra sábias, sabendo o nosso lugar, somos servos. Que sejamos pessoas apaixonadas pelo céu e pelo nosso Senhor amado. E por isso possamos falar com humildade, convém que Ele cresça e eu diminua. Que possamos ser simpáticos, conhecer a dor daquele que sofre e auxiliá-lo em Cristo. Transformar a sua vida para uma vida de filho de Deus. Capacita-nos, Senhor, como o Senhor capacitou no passado, como o Senhor há de capacitar no futuro. Nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos nesta cidade de Santa Rita do Sapucaí. Em nome, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém. Grande abraço a todos os amados irmãos e continuemos firmes nesta jornada como membros da família da fé e do corpo de Cristo.